Deu a louca no Mauro Cid? O advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, literalmente mandou a PGR se danar ao vivo em cores na Folha de São Paulo. Nesse nosso encontro com justiça, eu quero te mostrar 3 coisas. Primeiro, esse ataque do advogado do Mauro Cid ao PGR. Em segundo lugar, o que provavelmente aconteceu de fato aí. E em terceiro lugar, o que está por trás desse ataque sem precedentes, como poucas vezes nós vimos até hoje. Bora então direto ao primeiro ponto com essa matéria aqui da Folha de São Paulo, que é tão, mas tão inacreditável que eu pensei que fosse fake news quando vi lá no X. Advogado diz que Cid não deve explicações sobre viagem da família e manda a PGR se danar. Gente, tava ou não tava certo eu quando eu achei que isso era fake news, hein? Parece ou não parece mentira? Bora entender aqui o que foi que aconteceu. Chefe da equipe da defesa de Mauro Cid, o advogado César Bittencourt, ele afirmou que o tenente-coronel não deve explicações sobre a viagem da sua família aos Estados Unidos e disparou contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Dane-se o PGR! A vida do Cid segue indiferente à existência do processo, escreveu Bittencourt à Folha de São Paulo. Olha, pessoal, isso aqui já me leva direto para o segundo ponto. Eu acho praticamente impossível que o advogado de Mauro Cid tenha dito isso aí para um jornalista da Folha de São Paulo, imaginando que ele fosse publicar. Isso aí deve ter sido durante uma conversa informal entre o advogado e o jornalista, em que o advogado provavelmente não teve o cuidado de dizer para o jornalista que era uma conversa reservada, que era em off, como a gente costuma dizer. Ou seja, uma conversa aí que não deveria identificar quem que estava falando, deveria preservar a fonte. Esse tipo de conversa em off é muito comum para que jornalistas possam entender o contexto de fatos, de eventos, falando diretamente com as pessoas envolvidas, mas na conversa em off o jornalista é obrigado a preservar a pessoa, a fonte dessa informação, ou seja, a pessoa que dá a informação ela não é identificada. Isso serve, inclusive, para que as pessoas fiquem mais confortáveis em falar, porque elas não vão ficar ali identificadas como quem deu a informação. Gente, a gente vê isso direto nas matérias aí em relação aos ministros do STF, que vivem usando aí seus porta-vozes na imprensa sem se identificar, ou seja, eles falam em off com a imprensa. Mas, provavelmente, o que aconteceu aqui foi que o advogado não deixou claro que a conversa era em off, nem o jornalista deixou claro que era em on. Aí o advogado mandou esse ataque aí pesado à PGR e o jornalista simplesmente foi lá e publicou. Agora é loucura, nenhum advogado faz isso, porque é quebrar a ponte com o PGR. Pode deixar o PGR magoado, ofendido, pode caracterizar aí até mesmo um crime, eventualmente, de injúria. Então, isso não acontece, tá? E isso reforça mais ainda, isso que eu vou mostrar para vocês agora, reforça ainda mais a minha percepção. Olha aqui, ó. Após a publicação da reportagem, o advogado se retratou pela declaração. Peço desculpas pela expressão equivocada, disse. Ou seja, realmente, parece aí que foi um equívoco que ele tenha dito e tenha sido publicado. Ele até disse, mas ele não queria que fosse publicado. Agora, indo para o meu terceiro e último ponto. O que esse ataque aí significa, hein? Afinal de contas, o advogado do Cid, ele não falaria dessa forma da PGR se ele achasse também que isso traria um grande prejuízo a ele, ao cliente, se ele achasse que tem algo muito grande a perder. Ele estava aí mais ou menos dizendo o seguinte, olha, dane-se a PGR. Não só o dane-se é o problema aqui, mas é mais do que isso. É a postura dele, é não se importar com o que a PGR pensa. Por que será, hein? Vamos entender isso? Alguma coisa aconteceu e parece que foi algo muito importante. Tudo indica que o Mauro Cid acabou de se brindar de um grande instrumento de pressão do STF, que era a sua família. Antes dessa reportagem, nada indicava que a família do Cid, que tinha ido aos Estados Unidos, tinha a intenção de se mudar para lá ou de escapar do STF, de ir para lá. Nada indicava que eles queriam se mudar. Até mesmo porque a imprensa informou que a esposa, o pai e as 2 filhas do Cid tinham passagens de volta para o Brasil marcadas para o dia 30 de junho. Mas isso, gente, acabou de cair por terra. O advogado Cid confirmou que a família dele não tem data para retornar. O que entra em contradição, como eu disse, com essa outra matéria aqui da Folha de São Paulo, essa informação anterior, de que as passagens estavam compradas, como você vê aí. Então, olha aqui o que o advogado disse agora, entrando em contradição com o que constava antes. Olha aí. A família está nos Estados Unidos sem data prevista para retornar. Ela não tem nada a ver com o processo do Cid e não deve explicação a ninguém. O Cid não pode viajar há mais de 1 ano e ninguém morre por não poder viajar. Ele está bem e cumprindo as condições processuais, escreveu Bittencourt em mensagem. Parte da família de Cid mora nos Estados Unidos.
O Daniel, irmão do militar, mora na Califórnia e abriga uma das filhas do tenente-coronel há pelo menos 3 anos. O pai de Cid também morou nos Estados Unidos durante o governo Bolsonaro, nomeado para comandar o escritório da Apex em Miami entre 2019 e 2022. Agora, presta atenção nisso aqui que é o ponto-chave. A família está nos Estados Unidos sem data prevista para retornar. Ou seja, esse surto aí de valentia do Mauro Cid, do advogado dele, pode significar que a família do Cid não volta mais para o Brasil. Ainda que tenha passagens de volta eventualmente compradas, pode ser que tenha, mas pelo jeito aí não vai usar. E, gente, aparentemente essa aí foi uma forma que o Cid encontrou de proteger a sua família e de se proteger a si contra novas pressões do STF. Na situação dele, diante de todas as incertezas que o STF pode fazer, do que o STF pode fazer, de como pode agir, até com base no que o STF já fez no passado, parece para mim que a decisão foi a mais sábia que eles poderiam tomar, uma vez que não há nenhuma ordem ou compromisso deles fazerem diferente e que a família é amplamente livre para se mudar até se quiser. Não tem nenhuma vedação legal. E o que rege as pessoas num país democrático, no Estado de Direito, é o princípio da legalidade. Você pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? O Mauro Cid ele fez certo? E será que ele mandou mesmo a família para morar nos Estados Unidos ou eles ainda voltam ao Brasil? Me conta aí sua opinião nos comentários e vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. Essa história ainda está muito longe de acabar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.